Olá, você, prevencionista, tudo bom contigo? Estou aqui hoje para passar para vocês, certo? Como eu havia falado em outro vídeo, com relação a esta ferramenta de inventário de risco e plano de ação com a metodologia AIA, ok? Vou passar para você agora aqui um passo a passo, digamos assim, de como você vai fazer o preenchimento, a inserção das informações e assim você fazer o inventário de risco de uma determinada tarefa ou atividade, setor, enfim, como você escolher, resolver fazer aí na sua empresa ou no seu cliente, ok? Eu sou José Santos, sou técnico de segurança do trabalho, sou o desenvolvedor das ferramentas de SST para o PGR, ok? E vamos iniciar então esse vídeo aqui, dando um foco, como eu disse, específico, né, no inventário de risco, ok? E quem sabe esse vídeo possa aí estar tirando dúvidas de você que de repente tem interesse em adquirir as ferramentas, certo? E você que de repente já adquiriu e está precisando aí de um reforço, certo? De um apoio com relação ao manuseio, à utilização desta ferramenta, ok? Então vamos lá. Se você ainda não assistiu o vídeo de apresentação das ferramentas, certo? Eu peço que você verifique ali nos nossos vídeos do nosso canal e assista o vídeo para que você entenda como que é o funcionamento das ferramentas, ok? E hoje eu vou dar um foco somente aqui na questão do inventário de risco, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o menu principal da ferramenta, certo? Eu vou clicar sobre inventário de risco e eu vou ser direcionado a uma outra aba. Essa outra aba aqui no caso, certo? É o início, digamos assim, né? Do seu acesso às atividades para você fazer o seu inventário de risco. E também, clicando sobre aqui a metodologia, você vai ser direcionado lá para a metodologia que está sendo aplicado nesse inventário de risco aqui, ok? Então eu vou clicar sobre atividades. Eu fui direcionado, no caso, né? Você será direcionado para esta aba aqui, que é um painel de acompanhamento dos inventários de risco, ok? Onde você tem aqui terá na verdade, né? Todos os inventários de riscos após você fazer a sua elaboração, certo? Ok? Esse painel aqui, ela está protegida, como você pode ver aqui, ó, tá? Desproteger, no caso, ela está protegida porque esse painel, essa aba aqui, ela está cheia de fórmulas, certo? Ela está conversando com outras planilhas, então eu deixei protegido como forma até de proteger o usuário com relação à utilização dessa ferramenta e se de repente apagar uma das fórmulas, certo? No caso não estará funcionando corretamente, beleza? Então ele está protegido por causa disso, ok? Nesse painel aqui você vai verificar como que está o andamento, né, do seu ou dos seus inventários de risco, ok? Você tem aqui o número do inventário, aqui nessa coluna aqui acessar no inventário específico que você quiser, certo? O nome do setor onde o inventário foi feito, a atividade, enfim, né? E nessa coluna maior aqui você vai ver o acompanhamento deste inventário de risco, certo? Se está em andamento, se não foi iniciado e como é que está o status, né? Se também não foi iniciado, ok? Eu tenho dois exemplos aqui, eu vou dar foco em um exemplo, no caso aqui é a operação de pilhadeira, na atividade de operação de pilhadeira, ok? Eu vou clicar sobre aqui acessar, certo? Nesse setor, nessa atividade, operação de pilhadeira, e eu vou ser direcionado lá para o inventário de risco dessa atividade, ok? Então tá aqui, cliquei lá em acessar, no número do inventário 001/2021, certo? Ah, José, mas eu quero mudar o nome aqui do número do meu inventário. Eu quero que seja apenas 001. Beleza, vai ficar aqui 01. Você pode depois até formatar a célula aqui e deixar 001, ok? Quando você voltar lá na aba anterior, que é no painel, mudou aqui, ó, 001, certo? Tranquilo? Se você colocar aqui 200, certo? Você vai voltar lá, vai estar lá o seu inventário número 200. Eu estou deixando como padrão, vocês mudem depois, conforme vocês acharem melhor, certo? É o número do inventário de vocês aí, ok? Então nós temos aqui logo no campo 1, a identificação da empresa, certo? Com várias informações, certo? O nome da empresa, CNPJ, a unidade, o endereço, o telefone e tal. Quantidade de trabalhadores expostos nessa atividade, qual que é o GHE ou GSE, dependendo aí a nomenclatura que o profissional estiver utilizando.
os turnos de trabalho, os horários, né, de trabalho da empresa, o nome do avaliador, ou seja, quem que está fazendo a avaliação desse inventário de risco, certo? A função dele, o telefone de contato, ok? O e-mail dele, o registro profissional, o site, caso ele tiver, certo? Então são aqui umas informações de dedicação da empresa, certo? Do setor, do profissional que está avaliando e, claro, a atividade que a gente vai analisar, certo? No caso aqui, operação de empilhadeira, certo? Nesse campo 2 aqui, você vai descrever a atividade que é desenvolvida no setor, ou seja, qual que é a atividade que você está analisando, operação de empilhadeira, ok? Esteja atento na descrição da atividade, não seja, vamos dizer assim, né, muito, com poucas palavras, seja detalhista, ok? Faça uma descrição, um descritivo da atividade com o máximo de detalhes possível. Não use, por exemplo, o CBO de uma determinada atividade, que ele é muito genérico, né? Então você de repente vai estar deixando perigos e riscos ocultos se você usar ali a descrição pelo CBO. Então vá até a campo, faz entrevista com o seu colaborador lá, faz uma entrevista com ele, veja realmente o que ele faz no dia a dia dele, certo? Então seja bem detalhista na sua descrição, ok? Nesse campo aqui você vai fazer a descrição da atividade. Nesse outro aqui você vai colocar um croquis da atividade, no caso aqui, uma operação de empilhadeira, certo? Após a descrição, no campo 2 da atividade, nós vamos começar a fazer a identificação dos perigos e riscos desta atividade, ok? E isso é claro, né, em conjunto com o trabalhador, ele também poderá te ajudar muito. O trabalhador conhece a atividade dele, conhece os perigos e riscos e ele vai poder te ajudar também como profissional que é, certo? Mas é claro que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o profissional que irá fazer a identificação dos perigos também tem um conhecimento, né? Mas é importante você também levar em consideração nesse exemplo aqui, o que o operador de empilhadeira possa agregar para você também, de conhecimento da parte prática dele, ok? Então vamos lá. Eu estou deixando aqui como exemplo, tá, pessoal? Como exemplo, alguns perigos e riscos identificados na atividade a partir desse campo 3 aqui, ok? O campo 3.1, descrição do perigo. Emblocar e desemblocar materiais, transporte de materiais diversos pelo setor, alimentação da linha de produção, retirada do produto acabado e por aí vai. Então são alguns exemplos que eu estou deixando aqui, ok? Também a fonte geradora são exemplos, né, sendo relacionados ao perigo, certo? E alguns exemplos também aqui de possíveis agravos de lesão. Lembrando que esses dados, né, descrição do perigo, fonte geradora, possíveis agravos ou lesão ao trabalhador, lá na NR1, certo? Ela está solicitando isso para a gente, que nós profissionais façamos essa identificação dentro do PGR, ok? Eu estou deixando aqui 16 campos possíveis para identificação de perigos, certo? Se de repente você, numa determinada atividade, encontrar mais de 16 perigos, você vai acrescentando linhas aqui para baixo aqui, certo? E vai fazendo a inserção de mais dados necessários, ok? Então estou deixando aqui 16 campos possíveis, que eu imagino que seja o suficiente. Mas enfim, como eu disse, se precisar, você vai inserindo mais dados abaixo, ok? Tranquilo? Então aqui no campo 3.1, 3.2 e 3.3, nós estamos fazendo a descrição do perigo, fonte geradora e também possíveis agravos da lesão dos perigos, certo? Dando continuidade, após a identificação, né, de perigos, nós vamos agora identificar riscos na atividade. E é muito importante também o profissional, né, de SST, aí, seja ele técnico ou engenheiro, também levar em consideração o trabalhador que executa a atividade para lhe auxiliar nesse momento aí também, certo? O chão de fábrica, digamos assim, né? Eles têm muito conhecimento da atividade que ele realiza, então é importante a gente levar em consideração isso também, beleza? Então vamos lá. Eu encontrei, como eu disse ali na questão dos perigos, né? Que eu coloquei para vocês ali, alguns exemplos, tá? E da mesma forma eu estou deixando aqui também, certo? Ó, exemplos de perigos. Então da mesma forma eu estou deixando aqui também os riscos, alguns exemplos, tá? O operador de empilhadeira, por exemplo, de uma indústria alimentícia,
ele tem alguns riscos similares, por exemplo, a um operador de empilhadeira de uma madeireira, certo? Então, e poderá também ter riscos específicos, né? Para quem é um operador de empilhadeira numa indústria alimentícia e quem é um operador de empilhadeira numa indústria madeireira, por exemplo. Então, isso aqui são exemplos, tá? Colisão contra estrutura, ruído, vibração, poeira, o tombamento da empilhadeira, enfim, né? Tô deixando também aqui 16 campos possíveis, tá? Ah, José, eu encontrei mais de 16 riscos. Você pode acrescentar também aqui linhas abaixo, certo? E é claro, depois deixar na sequência, né? Na sequência numérica aqui, os seus riscos, porque né, essa planilha aqui eu estou deixando ela totalmente editável para você. Ela não está bloqueada, então você vai fazer a inserção de linhas, de colunas, você vai fazer a modificação necessária aí caso for preciso, ok? Entendo eu que também na questão dos riscos, 16 campos possíveis já são necessários, são suficientes, né? Melhor dizendo, para você fazer a inserção desses riscos, ok? Aí nós temos aqui, no campo 4, a avaliação qualitativa dos riscos identificados na atividade, ok? Cada risco que eu identifiquei aqui, certo? Ele vai ser automaticamente lançado, digamos assim, né, para o risco correspondente, né, dentro dessa avaliação qualitativa, ok? Então eu tenho aqui o risco número 1, ele já foi lançado para cá. Esse aqui tem uma fórmula também aqui, caso você apagar, deixará de funcionar. Então, atente-se a isso, certo? Não apague, ok? O que contém nessa avaliação qualitativa? A descrição do risco, claro, né? O código E-social, caso ele tiver, certo? Caso ele tiver um código E-social, você vai estar colocando aqui. Não é o caso deste. A fonte geradora, empilhadeira, o estado físico desse risco, nesse caso aqui não se aplica. A exposição a esse risco de colisão contra a estrutura é diária, sendo ele um operador de empilhadeira, né, profissional, que trabalha somente com empilhadeira, é diária. O meio de propagação desse risco, né, a operação de empilhadeira, a legislação aplicável ao risco identificado, NR11 e NR12. Fator de risco é quantificável? Não. Né? Nós estamos falando aqui, por enquanto, da avaliação qualitativa. E quais as consequências desse risco, né? Colisão contra estrutura. Estou deixando aqui também alguns exemplos, tá? Tanto nessa linha como na linha de baixo aqui, você poderá estar colocando as consequências identificadas, ok? E para esse risco que nós estamos qualitativamente, né, falando aqui, certo? Eu estou deixando também aqui alguns campos para a gente colocar as medidas de controle existentes para o risco, ou seja, treinamento do operador empilhadeira, uma APR, um POP da atividade, os exames médicos para a função, o checklist, enfim. Estou deixando aqui alguns exemplos, tá? Ah, José, eu tenho mais ações aqui, né? Medidas de controle com relação a esse risco. Você vai incluir linhas abaixo aqui, certo? E vai continuar a sua descrição das medidas de controle, ok? Tem código social? Coloque aqui. Não tem, não se aplica. Ela é eficaz? Sim ou não? Você vai definir aqui, certo? Nesses campos aqui, tranquilo? E da mesma forma, para o risco 2, para o risco 3, certo? Para o risco 4, enfim, eu estou deixando também aqui, como eu deixei lá em cima, 16 campos possíveis, né? Para identificação de perigo e risco. Estou deixando também aqui 16 possíveis situações de qualificar nosso risco, certo? Tem um campo aqui, observações, onde a gente vai fazer, no caso o profissional, deixar alguma observação específica para esse inventário de risco, que no caso aqui, certo? Nós estamos falando da operação de empilhadeira, ok, pessoal? Então, essa primeira parte desse vídeo que eu estou gravando aqui, certo? Aliás, dessa explicação do inventário de risco, nós falamos sobre a parte de qualitativamente, né, dos riscos, identificação dos riscos, descrição da atividade, descrição dos perigos, certo? E a gente vai estar fazendo um outro vídeo aí, onde a gente vai estar falando sobre a parte da avaliação dos riscos aqui encontrados, beleza? Então essa é a parte 1, certo? Do inventário de risco, né? Digamos assim, de uma orientação para vocês aí de como fazer a inserção dos dados no inventário de risco,
ok? E eu vou fazer um outro vídeo aí que vai ser a parte 2, para não ficar muito longo, né? E ficar até mais fácil de subir também o vídeo lá pro canal, pro nosso canal, certo? E onde a gente vai estar explicando depois a outra parte que é a avaliação de risco e plano de ação, clicando aqui sobre esse botão superior direito. E a gente vai ser direcionado para cá, beleza? Então, até o outro vídeo. Tranquilo, pessoal? A gente se fala no outro vídeo. Um abração, até mais.